Você acha que conhece Moisés? Então me diga, por que Deus tentou matá-lo 3 dias antes de libertar Israel? Estamos numa hospedaria entre Midian e Egito. Aqui, o libertador escolhido enfrentou execução divina por um segredo escondido. Moisés negligenciou a aliança em sua própria casa por 40 anos. E Deus não toleraria essa hipocrisia nem mais um passo. Mas o que Moisés escondia desde a sarça ardente? Qual era o segredo que quase destruiu o plano de Deus? Moisés tinha um segredo. Algo que não contou a Deus na sarça ardente. Algo que carregava havia anos, escondido debaixo da túnica do próprio filho. E quando pisou na estrada rumo ao Egito, esse segredo quase custou sua vida. Não pelas mãos de Faraó, pelas mãos do Deus que o chamou. Êxodo capítulo 4, versículos 24 a 26. 6 versículos. 72 palavras no hebraico original. A passagem mais curta e mais perturbadora de todo o Pentateuco. Gerações de estudiosos tropeçaram nesse texto. Rabinos medievais admitiram não compreender completamente. Pais da igreja debateram por séculos. Comentaristas modernos ainda discordam sobre cada palavra, cada pronome, cada implicação teológica. E no centro de tudo, uma cena que parece contradizer tudo o que sabemos sobre o Deus de Israel. O Deus de misericórdia, o Deus de compaixão, o Deus que acabou de chamar um homem para a maior missão de resgate da história humana. Para entender o que aconteceu naquela hospedaria, é preciso voltar muito antes. É preciso entender quem era Moisés antes de ser o libertador. Antes de ser o legislador, antes de ser o homem que falava com Deus face a face. Moisés nasceu numa época de extermínio. Faraó havia decretado que todo menino hebreu deveria ser lançado no Nilo. Era genocídio sistemático, controle populacional através de infanticídio. A mãe de Moisés, Joquebede, escondeu o bebê por 3 meses. Quando não conseguiu mais ocultar, fez uma arca de juncos, calafetou com betume e piche, colocou a criança dentro e deixou nas margens do rio. A irmã mais velha, Miriam, ficou observando de longe. A filha de Faraó desceu para banhar-se. Viu a cesta, abriu. O bebê chorava. E algo mudou no coração daquela princesa egípcia. Ela sabia que era um menino hebreu. Sabia que deveria entregá-lo para a morte, mas escolheu salvá-lo. Adotou-o como filho, deu-lhe o nome Moisés, que soa como a palavra hebraica para tirado das águas. O menino hebreu condenado à morte cresceu no palácio de Faraó. Comeu na mesa real, vestiu linho fino egípcio, foi educado em toda a sabedoria do Egito, que na época era a civilização mais avançada do mundo. Aprendeu hieróglifos, estudou matemática, astronomia, engenharia. Provavelmente teve treinamento militar. Durante 40 anos, Moisés viveu como príncipe egípcio. Mas em algum lugar dentro dele, a identidade hebraica permanecia. Alguém deve ter contado. Talvez a própria mãe, que a filha de Faraó, ironicamente, contratou como ama de leite. Moisés sabia que era diferente, sabia de onde vinha, e aos 40 anos essa tensão explodiu. Êxodo capítulo 2 registra que Moisés saiu para ver seus irmãos hebreus. Viu os trabalhos forçados, viu o sofrimento e viu um egípcio espancando um hebreu. Olhou para um lado, olhou para outro. Não havia testemunhas, matou o egípcio, enterrou o corpo na areia. No dia seguinte, tentou separar 2 hebreus que brigavam. Um deles respondeu com escárnio: "Quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Pensas em matar-me como mataste o egípcio?" Moisés gelou. O segredo havia vazado. E se os hebreus sabiam, logo Faraó saberia. O príncipe que matou um oficial egípcio para defender um escravo. A sentença seria morte. Moisés fugiu, atravessou o deserto do Sinai, caminhou por dias sob sol escaldante, deixou para trás o palácio, as riquezas, a posição, a identidade.
O príncipe do Egito se tornou fugitivo anônimo e, quando finalmente parou para descansar, estava em Midian, terra estrangeira, povo diferente, cultura diferente, deuses diferentes. Sentou-se junto a um poço. 7 mulheres vieram tirar água para os rebanhos do pai. Pastores locais chegaram e as expulsaram. Moisés interveio, ajudou as mulheres, tirou água para elas. O instinto de defender os oprimidos ainda ardia nele, mesmo depois de tudo. Jetro, pai das moças, ficou impressionado. Convidou Moisés para comer, depois para ficar, e eventualmente deu-lhe sua filha Zípora em casamento. O nome dela significa pássaro. Era midianita, filha de sacerdote, mas não sacerdote do Deus de Israel. Jetro servia aos deuses de Midian. Alguns estudiosos sugerem que ele era sacerdote de deidades locais. Outros propõem que tinha algum conhecimento do Deus verdadeiro, talvez através de tradições passadas desde Abraão, que havia habitado naquela região. O texto não esclarece completamente. O que está claro é que Zípora não era israelita. Não conhecia as tradições de Abraão, Isaque e Jacó da mesma forma que um hebreu conheceria. Não praticava a circuncisão. E Moisés, o príncipe fugitivo que agora era pastor de ovelhas, aparentemente aceitou essa realidade. O primeiro filho nasceu. Moisés o chamou Gerson. O nome significa estrangeiro ali. Era confissão e lamento condensados em 2 sílabas. Eu sou estrangeiro nesta terra, não pertenço aqui, mas aqui estou. Anos depois nasceu o segundo filho, Eliezer, cujo nome significa meu Deus, é auxílio. Um nome que reconhecia a proteção divina. O Deus dos meus pais me ajudou e me livrou da espada de Faraó. 40 anos se passaram. 40 anos é tempo suficiente para uma identidade se dissolver. Tempo suficiente para tradições serem esquecidas. Tempo suficiente para um hebreu se tornar midianita na prática, se não no sangue. Moisés cuidava das ovelhas de Jetro. Conhecia cada pasto, cada fonte de água, cada abrigo contra tempestades de areia. Tinha 80 anos. A vida de príncipe era memória distante. O assassinato do egípcio, um fantasma que raramente visitava seus sonhos. O povo hebreu no Egito, uma abstração geográfica do outro lado do deserto. E então, a sarça ardeu. Moisés estava pastoreando no Monte Horebe, também conhecido como Sinai. Viu algo impossível, um arbusto em chamas que não se consumia. As folhas não enegreciam, os galhos não viravam cinza. O fogo ardia e ardia sem destruir. Moisés se aproximou para investigar o fenômeno. E Deus falou: Moisés, Moisés. A voz veio do meio do fogo. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Moisés obedeceu. Cobriu o rosto. Não ousava olhar para Deus. O que se seguiu foi uma das conversas mais extraordinárias registradas nas Escrituras. Deus se apresentou. Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Declarou que havia visto a aflição de seu povo no Egito, ouvido o clamor, conhecido os sofrimentos, e agora descia para libertá-los. E então veio a comissão que mudaria tudo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Moisés resistiu. Quem sou eu para ir a Faraó? Deus prometeu estar com ele. Moisés objetou novamente. Qual é o teu nome? O que direi quando perguntarem? Deus revelou o nome sagrado. Eu sou o que sou. Moisés continuou resistindo. Eles não vão acreditar em mim. Deus deu sinais. A vara que virava serpente, a mão que ficava leprosa e era restaurada, a água que viraria sangue. Moisés ainda resistia. Eu não sou eloquente. Sou pesado de boca e pesado de língua. Deus respondeu com firmeza. Quem fez a boca do homem? Não sou eu, o Senhor? Vai, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar.
Finalmente Moisés revelou o que realmente sentia. Ah, Senhor, envia por mão daquele a quem tu has de enviar. Em outras palavras, manda qualquer outro, não eu. A ira de Deus se acendeu, mas mesmo assim providenciou Arão como porta-voz. A conversa terminou. A missão estava dada. Moisés não tinha mais desculpas. Voltou para Jetro, pediu permissão para retornar ao Egito e ver se seus irmãos ainda viviam. Jetro abençoou a jornada. Vai em paz. Moisés tomou a esposa, os filhos, montou-os em jumentos, pegou a vara de Deus na mão e partiu para a terra do Egito. A jornada do Sinai até o Egito levava cerca de 11 dias a pé, atravessando o deserto hostil, dormindo onde fosse possível encontrar abrigo. Às vezes em tendas improvisadas, às vezes em hospedarias de estrada, pequenas construções de pedra, onde viajantes podiam descansar, alimentar os animais, reabastecer água antes de continuar. Foi numa dessas hospedarias que o impossível aconteceu. O texto hebraico é abrupto, quase violento na sua brevidade. Não há transição suave, não há preparação narrativa, não há aviso. Vaierri Vaderesh, Bamalon, Vaifgeshehu, Adonai, Vaievakesh, Hamito. E aconteceu no caminho, na hospedaria, que o Senhor o encontrou e procurou matá-lo. Numa linha, Moisés está viajando para cumprir a missão de Deus. Na linha seguinte, Deus está tentando matá-lo. A palavra hebraica usada é hamito, matar. O verbo é inequívoco, não significa disciplinar, não significa advertir, não significa assustar, significa matar. O infinitivo construto com sufixo pronominal indica propósito específico. Procurou matá-lo, buscou a morte dele, intentou acabar com sua vida. O mesmo Deus que acabou de passar horas na sarça ardente, comissionando Moisés para libertar Israel, agora busca sua morte numa hospedaria anônima no meio do deserto. O paradoxo é tão brutal que muitos leitores simplesmente passam pelo texto sem absorver o que está escrito. Leem rapidamente, seguem em frente, não param para confrontar a enormidade do que aconteceu. Mas algo aconteceu naquela hospedaria que quase encerrou a história da redenção antes mesmo de começar. O texto não descreve a natureza do ataque. Alguns comentaristas judeus antigos sugerem que um anjo estrangulador foi enviado. Outros propõem uma doença súbita e violenta que tomou Moisés em questão de minutos. Outros ainda falam de uma presença sufocante, uma manifestação da glória divina em modo de julgamento, pesando sobre Moisés como mão invisível, espremendo a vida para fora dele. O Targum de Jerusalém, uma paráfrase aramaica antiga, traduz que 2 anjos chamados Af e Kemá, que significam ira e fúria, foram enviados para destruí-lo. Um engoliu Moisés da cabeça até os quadris, o outro dos quadris até os pés. Quando Zípora viu que a causa era a circuncisão não realizada, agiu imediatamente e os anjos o liberaram. Seja qual for a forma exata do ataque, uma coisa é certa pelo texto: era mortal. Moisés estava morrendo pelas mãos do Deus que ele servia. Mas Zípora entendeu imediatamente o que estava acontecendo. O texto diz que ela pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio do filho e lançou-o aos pés de Moisés. Ou, em algumas traduções, tocou seus pés com ele e disse palavras que ecoam através dos milênios. Shatandamin atali, tu és para mim um esposo de sangue. Então Deus o deixou. A ação de Zípora foi instantânea. Não há registro de hesitação. Não há registro de perguntas. Não há registro de pânico paralisante. Ela viu o marido morrendo, compreendeu a causa e agiu com precisão cirúrgica num momento de terror absoluto. Pegou um tesor, uma pedra afiada. Era o instrumento tradicional para a circuncisão na época. Mesmo depois que ferramentas de metal se tornaram disponíveis, a tradição mantinha o uso de pedra para esse ritual específico.
Josué, capítulo 5, menciona que quando os israelitas finalmente entraram em Canaã, Josué circuncidou a nova geração com facas de pedra. Era a prática estabelecida. Zípora sabia o que fazer. Cortou o prepúcio do filho. O texto hebraico não especifica qual filho, mas a maioria dos estudiosos acredita que era Gerson, o primogênito. A lógica é simples. Se Moisés havia negligenciado a circuncisão por 40 anos, o mais provável é que o problema fosse com o filho mais velho, nascido quando Moisés ainda estava se estabelecendo em Midian e talvez mais disposto a aceitar os costumes de sua nova família. A cena é brutal por qualquer padrão. Uma mãe cortando a carne do próprio filho, sangue escorrendo, a criança certamente gritando de dor e terror, o pai agonizando a poucos metros de distância, a hospedaria transformada em sala de cirurgia de emergência, sem anestesia, sem preparação, sem ritual apropriado, apenas desespero, fé e uma lâmina de pedra. E então ela fez algo ainda mais estranho. Pegou o pedaço de carne cortado, o prepúcio ensanguentado do filho e tocou os pés de Moisés com ele, ou lançou aos pés dele. A palavra hebraica vataga pode significar ambos. Alguns traduzem como tocou as pernas dele, outros como jogou aos pés dele. A ambiguidade é intencional ou simplesmente resultado da antiguidade do texto. Ninguém sabe ao certo. E então pronunciou aquelas palavras carregadas de emoção complexa. Shatan damim atar-li. Esposo de sangue és tu para mim. O significado exato dessa frase é debatido há milênios. A palavra Shatan normalmente significa noivo ou genro, mas aqui parece ter conotação mais ampla. Esposo de sangue. Um marido conectado a ela através de derramamento de sangue. Um casamento selado ou reselado pelo ato sangrento que ela acabou de realizar. Alguns comentaristas veem acusação na frase: tu me fizeste passar por isso. Por tua causa, por tua negligência, tive que mutilar meu próprio filho. O sangue que está nas minhas mãos é culpa tua. Outros veem declaração ritual. Através deste sangue, tu és verdadeiramente meu esposo novamente. A aliança que estava quebrada foi restaurada. O sangue nos reconectou ao Deus de Israel. Outros ainda veem amargura profunda e não resolvida. Uma mulher midianita, confrontada violentamente, traumaticamente, com o custo de estar casada com um hebreu. O preço real da aliança que ela nunca escolheu plenamente. O texto repete a frase uma segunda vez, adicionando uma explicação. Shatan damim lamlot. Esposo de sangue, por causa da circuncisão. Como se o autor quisesse garantir que os leitores futuros entendessem o contexto. A frase não era genérica, era específica. Estava diretamente ligada ao ato de circuncisão que ela acabara de realizar. E então, 3 palavras que mudam tudo. Vairef mimenu, e Deus o deixou. A tradução mais literal seria, e ele soltou dele. A imagem é de alguém que estava agarrando com força e de repente libera. O ataque parou, a pressão cedeu, a morte recuou. Moisés sobreviveu. O sangue derramado em obediência fez a diferença. Mas por que Moisés não havia circuncidado o filho? A pergunta é inevitável, e as respostas são múltiplas. A circuncisão foi instituída em Gênesis capítulo 17. Deus apareceu a Abraão quando ele tinha 99 anos de idade. Estabeleceu uma aliança eterna. Prometeu multiplicar sua descendência. Prometeu dar a terra de Canaã como herança perpétua. E estabeleceu um sinal físico dessa aliança. Será circuncidado todo macho entre vós. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O filho de 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações. E então veio a consequência. O incircunciso, que não for circuncidado,
Na carne do seu prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Não era sugestão, não era recomendação cultural, não era tradição opcional que poderia ser adaptada às circunstâncias. Era mandamento com pena explícita, exclusão do povo, quebra da aliança, eliminação. Moisés conhecia essa aliança. Era hebreu, descendente de Abraão através de Levi. Ele mesmo havia sido circuncidado, presumivelmente aos 8 dias de idade, conforme a lei, mesmo estando no Egito. Sua mãe, Joquebede, era israelita devota o suficiente para arriscar a vida, escondendo o bebê por 3 meses. Certamente garantiu que o mandamento fosse cumprido. Moisés sabia o que a lei exigia, e mesmo assim, seu filho permanecia incircunciso por 40 anos. As teorias sobre o motivo variam. A primeira teoria é resistência de Zípora. Sendo midianita, ela não praticava a circuncisão. A ideia de cortar a carne do próprio filho pode ter parecido bárbara, cruel, desnecessária, uma mutilação sem propósito aparente, uma tradição estrangeira que ela não entendia e não aceitava. E Moisés, talvez por amor, talvez para manter paz no casamento, talvez porque estava longe de seu povo e suas tradições, cedeu. Escolheu a harmonia doméstica sobre a obediência à aliança. Decidiu que não valeria o conflito. A segunda teoria é erosão de identidade. 40 anos em Midian é tempo suficiente para uma identidade se dissolver. Moisés virou pastor. Virou midianita na prática. A circuncisão era a lembrança de um povo que ele havia abandonado, de uma identidade que havia deixado para trás, junto com o cadáver do egípcio, nas areias do deserto. Talvez ele simplesmente tenha deixado de se ver como hebreu, deixado de se ver como parte da aliança. E se ele não era mais parte, por que impor isso ao filho? A terceira teoria é trauma após a primeira circuncisão. Alguns estudiosos propõem que Moisés circuncidou Gerson, o primogênito, mas não Eliezer, o filho mais novo. Talvez a primeira circuncisão tenha sido traumática. O bebê sangrando, chorando, sofrendo. Zípora reagindo com horror. Discussões amargas que se estenderam por dias, semanas, meses. Quando Eliezer nasceu, Moisés olhou para a esposa, lembrou do conflito anterior e decidiu que não valeria a pena passar por aquilo novamente. Adiou. Depois, adiou de novo. E 40 anos se passaram. A quarta teoria é negligência pura e simples. Não houve decisão consciente, não houve conflito dramático. Moisés simplesmente esqueceu, ou nunca tratou como prioridade. A vida no deserto tinha outras urgências: ovelhas para cuidar, família para sustentar, sobrevivência diária que consumia toda a energia. E a circuncisão, esse mandamento aparentemente abstrato de um Deus aparentemente distante, foi ficando para depois, e depois, e depois, até que 40 anos se passaram e o menino virou homem e a obediência nunca aconteceu. Seja qual for a razão exata, o resultado era o mesmo. Moisés estava indo libertar Israel, o povo da aliança, enquanto sua própria casa estava fora da aliança. Ia proclamar a palavra de Deus a Faraó, enquanto desobedecia a palavra de Deus em sua própria família. Ia liderar milhões de circuncidados enquanto seu próprio filho carregava a marca da exclusão. Ia exigir obediência de uma nação enquanto praticava desobediência em sua própria tenda. E Deus não toleraria essa contradição. A hospedaria se transformou em tribunal. A estrada para o Egito se tornou campo de julgamento. E Moisés, o libertador escolhido, descobriu que não poderia dar um passo a mais enquanto sua desobediência privada não fosse resolvida. Há um princípio aqui que percorre toda a Escritura. Deus exige integridade de seus líderes. Não aceita obediência pública combinada com desobediência privada. Não aceita homens que proclamam sua palavra enquanto ignoram seus mandamentos.
não aceita ministério externo construído sobre fundação de negligência doméstica. Séculos depois, Samuel confrontaria Saul com palavras que ecoam essa verdade. Tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à voz do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Moisés podia ter todas as credenciais certas, o chamado sobrenatural, os sinais milagrosos, a vara que virava serpente, a mão que ficava leprosa, a comissão direta de Deus na sarça ardente. Mas nada disso compensava a desobediência escondida debaixo da túnica do filho. E se Deus não confrontasse isso agora, antes da missão começar, a contradição minaria tudo. Como Moisés poderia ensinar a lei da circuncisão a Israel se ele mesmo não a praticava? Como poderia exigir obediência a mandamentos que ele ignorava em sua própria casa? Como poderia falar de aliança quando sua própria família estava fora dela? A hospedaria era a última oportunidade, o último ponto de verificação antes do Egito. O último momento para acertar contas antes que o libertador se apresentasse diante de Faraó. E Deus, em sua santidade, não deixaria esse momento passar. O ataque divino foi misericórdia disfarçada de julgamento. Parece contraditório, mas é verdade profunda. Se Moisés tivesse continuado a jornada sem resolver essa questão, o problema não desapareceria. Apenas se multiplicaria. A desobediência que ele ignorava em segredo, eventualmente, se tornaria pública. E as consequências seriam piores. Melhor ser confrontado na hospedaria do que ser exposto diante de todo Israel. Melhor sangrar ali do que sangrar depois, quando milhões estivessem observando. E há outro detalhe que não pode ser ignorado: o sangue. Zípora derramou sangue em obediência e a morte recuou. Semanas depois, Moisés estaria no Egito instruindo milhões de israelitas sobre a Páscoa. Cada família deveria tomar um cordeiro sem defeito, guardar por 4 dias, sacrificar ao entardecer do dia 14, e então, com um molho de isopo, passar o sangue nos umbrais e na verga das portas. Quando o anjo da morte passasse pelo Egito naquela noite, matando todo o primogênito, veria o sangue e passaria por cima. O sangue seria proteção. O sangue deteria a morte. O sangue distinguiria entre os que pertenciam a Deus e os que não pertenciam. A hospedaria foi ensaio, prévia, antecipação. Zípora derramou sangue de aliança, aplicou aos pés de Moisés, ao corpo do marido que estava morrendo. E a morte recuou. O anjo ou a presença, ou seja qual for a forma que o ataque tomou, viu o sangue e se afastou. O prepúcio ensanguentado nos pés de Moisés apontava para outro sangue, sangue de cordeiros em milhões de portas egípcias. E além disso, sangue de outro cordeiro, em outros pés, perfurados numa cruz 1500 anos depois. Sangue de aliança, sangue que faz a morte recuar, sangue que cobre, protege, redime. Mas a história não termina com redenção limpa e reconciliação fácil. Logo depois desse episódio, algo significativo acontece nas entrelinhas do texto. Êxodo, capítulo 18, revela um detalhe que muitos leitores não percebem na primeira leitura. Quando Jetro, o sogro de Moisés, veio encontrá-lo no deserto após o êxodo do Egito, trouxe consigo Zípora e os 2 filhos. O texto usa a palavra hebraica shilucheha, depois que Moisés a tinha enviado de volta. A palavra pode significar simplesmente que ela foi mandada embora. Que em algum momento, entre a hospedaria e o Egito, ou durante os eventos no Egito, Moisés enviou a esposa e os filhos de volta para Midian, para a casa de Jetro. Zípora não estava presente durante as pragas. Não viu a água virar sangue, não presenciou as rãs, os piolhos, as moscas, a peste nos animais.
as úlceras, a saraiva, os gafanhotos, as trevas. Não estava lá na noite da Páscoa, quando o anjo da morte passou pelo Egito e os gritos encheram as ruas. Não atravessou o Mar Vermelho com Israel, não viu as águas se partirem, não caminhou pelo leito seco entre paredes de água, não assistiu o exército de Faraó ser engolido quando as ondas voltaram, não estava no Sinai quando a lei foi dada, não ouviu os trovões, não viu a montanha fumegando, não tremeu quando a voz de Deus sacudiu o acampamento. Só depois, quando Jetro trouxe Zípora e os filhos de volta, é que a família se reuniu novamente. E o texto é notavelmente silencioso sobre essa reunião. Não há descrição de alegria, não há palavras de reconciliação registradas, não há abraços descritos, não há indicação de como o casamento sobreviveu ao trauma daquela noite na hospedaria. O texto simplesmente diz que Jetro trouxe a esposa e os filhos. E Moisés saiu ao encontro do sogro, inclinou-se diante dele, beijou-o. Perguntaram um ao outro sobre o bem-estar. Entraram na tenda. Moisés e Jetro conversaram longamente. Moisés contou tudo o que o Senhor havia feito a Faraó e aos egípcios por causa de Israel. Contou sobre as dificuldades do caminho. Contou sobre os livramentos. Jetro se alegrou. Bendisse o Senhor. Ofereceu sacrifícios. E Zípora? Onde estava ela nessa conversa? O texto não menciona. Era costume da época as mulheres ficarem separadas durante discussões entre homens? Provavelmente. Mas o silêncio do texto sobre qualquer interação entre Moisés e Zípora é ensurdecedor. Alguns estudiosos sugerem que o casamento nunca se recuperou completamente. A amargura nas palavras de Zípora naquela noite, esposo de sangue, pode ter sido uma ferida que nunca cicatrizou totalmente. Ela salvou a vida dele, fez o que ele deveria ter feito anos antes. Carregou o peso de uma decisão que ele havia negligenciado. E o custo emocional pode ter sido alto demais para superar. Não sabemos se discutiram depois, não sabemos se ele pediu perdão, não sabemos se ela ofereceu graça. O texto simplesmente segue em frente. A narrativa do Êxodo continua. Moisés confronta Faraó. As pragas caem. Israel é libertado. E Zípora desaparece quase completamente do registro bíblico. Há uma menção breve em Números capítulo 12. Miriam e Arão falaram contra Moisés por causa da mulher cusita com quem ele havia se casado. Cusita significa etíope, ou, mais amplamente, estrangeira de pele escura. Alguns comentaristas acreditam que essa é outra esposa que Moisés tomou após Zípora morrer ou após se separarem. Outros acreditam que Cusita é apenas outra forma de descrever Zípora, a midianita. De qualquer forma, o texto indica que havia tensão na família de Moisés relacionada ao casamento. Miriam foi ferida com lepra por falar contra o irmão. Arão teve que implorar perdão. O casamento de Moisés, qualquer que fosse sua configuração exata, continuava sendo fonte de conflito. A hospedaria deixou marcas em todos. A passagem também levanta questões sobre a natureza de Deus que muitos preferem evitar. Questões desconfortáveis que não têm respostas fáceis. Como o mesmo Deus, que é descrito como misericordioso e compassível, pode tentar matar seu próprio servo escolhido? A pergunta é legítima e perturbadora. Êxodo capítulo 34, versículos 6 e 7, registra a autorrevelação de Deus a Moisés. O Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Esse é o mesmo Deus que tentou matar Moisés na hospedaria? A resposta é sim. E isso revela algo crucial sobre o caráter divino que nossa cultura moderna luta para aceitar. Deus não é domesticado, não é previsível, não opera segundo expectativas humanas de como a divindade deveria se comportar. Sua misericórdia é real, sua compaixão é verdadeira.
mas sua santidade também é absoluta. O escritor de Hebreus, capítulo 12, expressou isso de forma contundente. Nosso Deus é fogo consumidor, não é figura de linguagem, é descrição de realidade. O Deus que abriu o Mar Vermelho também afogou o exército egípcio. O Deus que alimentou Israel com maná também abriu a terra para engolir os rebeldes de Corá. O Deus que perdoou Davi do adultério e assassinato também matou o filho que nasceu daquela união. O Deus que restaurou Pedro após a negação também permitiu que Ananias e Safira caíssem mortos por mentir ao Espírito Santo. Misericórdia e justiça coexistem em Deus de formas que a mente humana luta para reconciliar. Não são contradições, são dimensões complementares de um caráter infinitamente santo e infinitamente amoroso. E naquela hospedaria, a justiça exigiu acerto de contas. Moisés não podia representar Deus diante de Faraó enquanto desobedecia a Deus em sua própria casa. A missão era santa demais para ser comprometida por hipocrisia. O chamado era alto demais para ser manchado por negligência doméstica. E Deus, em sua santidade, não permitiria que a contradição continuasse. A lição é desconfortável porque é pessoal, atravessa os milênios e bate na porta de cada pessoa que se considera chamada por Deus. É fácil julgar Moisés à distância. 40 anos de negligência, desobediência óbvia. Como ele pôde? Mas antes de apontar o dedo, vale perguntar: quantos carregam suas próprias circuncisões adiadas? Quantos aceitaram chamados públicos enquanto ignoram obediências privadas? Quantos pregam, ensinam, lideram, ministram, enquanto suas próprias casas permanecem em desordem espiritual? Quantos pais chamados para o ministério negligenciam a formação espiritual dos próprios filhos? Quantos pastores gastam horas preparando sermões enquanto o casamento se deteriora em silêncio? Quantos líderes são celebrados nas igrejas enquanto são estranhos nas próprias famílias? A hospedaria no caminho do Egito revela que Deus vê o que está escondido debaixo da túnica. Conhece os compromissos que fizemos com cônjuges que não compartilham nossa fé. Sabe das concessões que fizemos para evitar conflito. Lembra das obediências que adiamos porque o momento não parecia conveniente e em algum ponto da estrada nos encontra. Pode não ser numa hospedaria literal, pode ser numa crise de saúde, numa falência financeira, num colapso emocional, num conflito familiar que explode sem aviso. Deus tem suas formas de parar seus servos na estrada e exigir acerto de contas. A questão é como respondemos quando isso acontece. Moisés estava morrendo, incapaz de resolver o problema sozinho. Foi Zípora quem agiu. Foi ela quem fez o que deveria ter sido feito anos antes. E é aqui que a narrativa ganha outra camada de complexidade. A mulher midianita, filha de sacerdote pagão, não israelita, não circuncidada, não parte formal da aliança, entendeu algo que Moisés havia negligenciado por décadas. Entendeu que a obediência custa sangue, que a aliança exige sacrifício, que Deus não aceita meias medidas, e agiu de acordo com esse entendimento, mesmo que o ato lhe custasse emocionalmente, mesmo que as palavras que disse revelassem amargura profunda, mesmo que o casamento nunca mais fosse o mesmo. Esposo de sangue és tu para mim. As palavras podem ter sido acusação, podem ter sido declaração ritual, podem ter sido ambas simultaneamente, mas foram acompanhadas de obediência. E a obediência salvou a vida de Moisés. O texto não disse Moisés e Zípora conversaram depois. Não disse ele agradeceu. Não disse ela perdoou a negligência que quase matou o marido. O que diz é que Deus o deixou ir. A passagem permanece incômoda, perturbadora, sem explicações fáceis, sem conclusões amarradas com laços bonitos, sem moral da história claramente articulada pelo narrador.
E talvez seja esse o ponto. Deus não deve explicações, não suaviza suas exigências para torná-las mais palatáveis. Não negocia sua santidade para acomodar nossas preferências. E quando chama alguém para uma missão, espera a obediência completa. Não apenas na parte pública que todos veem e aplaudem, mas na parte privada que só a família conhece. Não apenas nos grandes gestos diante de multidões, mas nas pequenas fidelidades diante de ninguém. Moisés libertou uma nação, confrontou o homem mais poderoso da terra, realizou milagres que ainda são contados 3.500 anos depois. Mas primeiro precisou ser confrontado numa hospedaria escura, com uma faca de pedra e uma esposa que fez o que ele deveria ter feito anos antes. A grandeza pública começa com obediência privada, e Deus não permite atalhos.